Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde debate. Pois bem, são agora 15 horas mais 2 minutos no horário de Brasília e a partir de agora nós vamos iniciar aqui o nosso debate. O debate de hoje, é evidente que já o pautamos, já abordamos, mas quanto mais falar do assunto, melhor, sempre com o objetivo de levar sempre mais informações para os nossos ouvintes. Ouvintes que estão conosco neste momento pela 104,7 FM, como também as pessoas que nos acompanham pelo canal da Rádio Justiça no YouTube, com imagem, som, e também pelo canal 1.3 da TV aberta, onde também o programa pode ser sintonizado. Então você que está nos assistindo, tanto pelo canal, como também pelo YouTube, como também pela nossa emissora, muito obrigado pela sua audiência. Bom, nós já estamos aqui com nossos convidados, daqui a pouquinho também vai estar aqui conosco a nossa convidada também, mas deixa eu primeiro aqui colocar o assunto que hoje nós vamos estar aqui abordando. Está relacionado justamente no casamento, como também na união afetiva. E fica sempre, portanto, os questionamentos, né? Na união estável, né? Que evidentemente temos aí vários questionamentos, como também no casamento e principalmente na hora da divisão de bens, né? Ou seja, no casamento, qual o regime que tem que ter ou que a pessoa opta para que cada um fica com o seu bem, não misturar os bens, ou se chegam os dois sem nenhum bem e querem formar, portanto, no caso aí, um patrimônio próprio, o casal formando esse patrimônio, como é que tem que ser esse regime também de casamento? E na união estável, onde, portanto, o estado civil da pessoa não muda, né? Numa união estável. Se é casada, vai continuar sendo casada, se é solteira, vai continuar sendo solteira, se é viúva, vai continuar sendo viúva, enfim, se é divorciada ou divorciado, enfim, vai permanecer da mesma forma. Daí, nós convidamos o especialista para que nós pudéssemos então e possamos então avançar aqui neste tema e sempre levar para você mais esclarecimentos. Assim, tem também aquele caso de um dos cônjuges ou então de uma das pessoas parceiras desaparece, sair para comprar cigarro ou um refrigerante e nunca mais volta. E aí, como é que fica também essa situação em termos do patrimônio que ali ficou? Doutora Helena Lariucci, mestre em Direito, professora e advogada, presidente da Comissão de Processo Civil do IBDFAN. Muito boa tarde para a senhora, seja muito bem-vinda e, claro, mais um debate para que possamos, então, levar mais esclarecimentos para os nossos ouvintes. Boa tarde para a senhora. Obrigado, Walter. Boa tarde aos ouvintes, aos meus colegas de bancada, professor Fernando, doutora Ana Carolina Sena, presidente do IBDFAN DF. É uma honra estarmos aqui, iniciando uma chuvosa tarde de terça-feira com um debate tão interessante e importante. Perfeitamente. Muito obrigado pela gentileza. Doutor Fernando Cardoso, doutor Fernando, ele é advogado, é professor de Direito Notarial e Registral e Direito das Famílias e Sucessões. Ele preside a Comissão de Advocacia Extrajudicial da OAB Guará e vice-presidente da Comissão de Notários e Práticas Extrajudiciais do IBDFAN, aqui da nossa capital federal, né? Doutor Fernando, também seja muito bem-vindo, muito boa tarde, é sempre bom tê-lo aqui no programa. Boa tarde. Boa tarde, Walter, é sempre um prazer enorme estar aqui, ainda mais ladeado de Helena Lariucci e Ana Carolina Sena, que são, sem dúvida, pessoas que eu muito admiro e respeito no mundo jurídico, mas faltou minha qualificação principal aí, Walter. Fã do Walter. Ah, tá, vou colocar aqui. E quase sócio do Justiça na Tarde. Eu também vou colocar, porque eu também sou fã do senhor. Walter, é um assunto palpitante, é um assunto que sempre causa confusão, que às vezes tem muita dúvida, não é? E por isso que a gente faz questão de aceitar os convites e honrosamente estar aqui presente junto a você. E essa quantidade enorme de ouvintes e espectadores no YouTube que você tem, para que a gente possa esclarecer essa situação. O que é casamento, o que é pacto antinupcial, como se faz uma união estável, quando se reconhece, quando não se reconhece. E assim vamos iniciar. Perfeitamente. Mais uma vez agradecendo. Muito obrigado. Doutora Ana Carolina Sena. A doutora Ana, ela preside o IBDFAN,
ela que é advogada, especialista no direito das famílias e sucessões. Também seja muito bem-vinda, é sempre um prazer tê-la também aqui nos estúdios da nossa emissora. O que eu percebo é que o IBDFAN, ele é muito ligado nas suas discussões em temas voltados para a família, levanta teses, assuntos que chegam ao Congresso Nacional viram leis. Quer dizer, é um estudo constante que o IBDFAN, de alguma forma, está sempre chamando para si, para, de alguma forma, esmiuçar o assunto e fazer com que, chegando no caso, a compreensão em torno, portanto, de direitos, segurança, às famílias, aí o assunto, portanto, ele chega nas áreas próprias para, de alguma forma, passar a valer, doutora Carol. Muito boa tarde também para a senhora. Boa tarde, Walter. É uma honra estar aqui com você de novo. Muito obrigada pelo convite. Ana Possati também. Vocês sempre escolhendo temas muito importantes e muito atuais, como é o caso desse tema. É uma alegria também estar com meus amigos e BDermanos, ambos presidentes de comissões importantíssimas do nosso IBDFAN, Comissão de Processo Civil aplicado ao direito das famílias e sucessões, que é a doutora Helena, e Comissão de Notários e Práticas Extrajudiciais, que é o doutor Fernando. E aí, nesse tema da comissão do Fernando, pegando o gancho, Walter, que você falou da participação ativa no IBDFAN, das grandes discussões, tivemos recentemente agora grandes mudanças, que já falamos aqui, se lembra? Lembro. No Justiça na Tarde, sobre a esfera extrajudicial, que é um assunto que está muito palpitante. E o tema que hoje, que é a contratualização, o pacto antinupcial, os pactos de convivência, união estável e casamento, também entram nessa esfera da autonomia privada, que está sendo tão discutida na atualidade e também na proposta, na antirreforma, no anteprojeto de reforma do Código Civil, que está tramitando no Senado. Então, mais uma vez, parabéns pelo programa, pelo tema e pela escolha dos meus colegas aqui também, que vão engrandecer muito esse debate, com certeza. Perfeitamente. Bom, doutora Helena, começando aqui com a senhora, né, esse tema que nós vamos, portanto, aqui abordar. Quer dizer, tem o casamento, tem também, portanto, aí a união, portanto, estável. E tem também aquela união que não se passa no cartório, mas o pessoal gostou, né? Enfim, as pessoas gostaram entre si e ali, então, portanto, se uniram. Filhos chegaram, patrimônios cresceram. Quer dizer, e aí, enquanto estiver tudo bem, está tudo bem, aí quando começar, portanto, aí as divergências, no caso também as incompreensões e também aí culmina com separações, complica a situação, já que não tem um papel oficial que de alguma forma contou que aquele par, aquele casal chegou, uniu, cresceu, criou patrimônio, mas e aí? Esse é meu, esse é seu? Quer dizer, não, esse que você está dizendo que é seu é meu. Enfim, como é que resolve uma situação dessa, partindo dessa premissa de pessoas que se uniram sem ter, vamos colocar assim, né, uma coisa bem simples, sem ter um papel oficial que de alguma forma sirva como documento registrando, portanto, essa união? Walter, a união estável, ela é mais comum do que a gente imagina. E este fato que você acabou de narrar aqui, ele é muito mais comum do que a gente pode mensurar. Existem mais pessoas morando juntos, porque isso que você está falando são pessoas que moram juntas, né? Sim. Descobri aqui a tampa da minha panela, ou a outra metade da laranja, sim, né? Sim. Ou tem tantas caras metades e por aí vai, tantos nomes. Vamos juntar os trapinhos e vamos dividir um aluguel aqui, vamos morar numa mesma casa, e depois meus filhos, e a situação vai passando. E em algum momento essa situação acaba, seja porque se encerrou o sentimento, seja porque alguém faleceu. Pode acontecer, né? E não houve uma regularização perante a legislação. Então, por ser algo informal, para que as pessoas elas tenham direitos com relação a patrimônio, principalmente, né, ou exclusivamente, é preciso que haja aí um reconhecimento, tá, judicial,
pela sua pergunta, porque pode ser extrajudicial quando as partes vão lá no cartório e fazem, né? Mas aqui nós estamos falando dentro desse contexto que você trouxe, né? Que foi as pessoas, elas se encontraram, resolveram morar juntas, não formalizaram perante um cartório, seja o casamento ou a união, e o que fazer. Para ter, algumas regras devem ser observadas. Primeiro, para se caracterizar a união estável, é preciso que a união seja duradoura e tenha intenção a constituição da família. Se tem filhos, então, fica mais fácil, né? Não pode ser simplesmente um namoro. O que a gente vê muitas vezes, principalmente em pessoas mais velhas, ali, depois dos seus 65, 70 anos, porque falar que 65 é velho, me perdoe, né, Val? É covardia. Não, eu acho que depois dos 75, 80 anos é que a gente poderia falar que são pessoas daqui a pouco, mais 100 anos velhas. ainda vai ser jovem, Isso. né, doutora? Tá certo. Mas é no sentido seguinte, quanto mais idosa a pessoa se torna, é mais comum passarem maiores períodos juntos, né? É diferente de uma pessoa mais jovem. A pessoa mais jovem, geralmente, cada um tem sua casa ou mora com os pais, aí se encontra no fim de semana. E mesmo assim, a gente ainda vê casais de namorados em que o jovem vai para a casa da namorada ou vice-versa e passa lá o fim de semana, 4, 5 dias, ou a semana inteira e tal. Então, para a formalização, para que se caracterize uma união estável, precisa preencher esses requisitos. É algo duradouro com a intenção de constituição de família. A partir do momento que se ouve, né, se verifica isso, a gente tem aí a união estável. E um vínculo. O que é esse vínculo? Pela regra, tá, do que diz a legislação, seria o regime de bens de comunhão parcial de bens. Via de regra, é o regime que, se ninguém bater o pé e falar não quero esse e escolher outro, é o que é comumente, né, utilizado, tanto na parte registrada, nos casamentos, nas uniões estáveis registradas, quanto nas informais. Isso significa dizer o seguinte, que independente... Tem algumas exceções, mas eu vou falar da regra geral e eu e meus colegas desenvolvem as exceções. Mas, em termos de regra geral, significa dizer que, independentemente de quem contribuiu com o dinheiro, o patrimônio adquirido na constância desta união estável, quando ela se encerra, tem que ser dividido 50% para cada um, né? Lembrando aí, no caso de uma separação, no caso, efetivamente, aí, de uma viuvez, né, no caso do falecimento, tem que se respeitar a parte da legítima, ou seja, vai ficar 50% para o sobrevivente e os outros 50%, né, ele será partilhado para os herdeiros, né, no caso aí, a depender da situação, os filhos. Se não tiver filhos, aquele... né, convivente, sobrevivente. Mas isso só será possível, se for informal, mediante uma ação judicial de reconhecimento e solução de união estável. No caso, se a pessoa estiver viva, né, um nome tradicional, se tiver falecido, é o que a gente chama de pós-mortem, né, depois da morte. E esse é um processo... Apesar da gente estar falando da parte extrajudicial, mas é interessante a gente falar dessa questão processual, que geralmente é extremamente desgastante quando existem outros herdeiros e se discute muito a existência ou não dessa união estável. Porque enquanto está tudo lindo, love, amor, meu né? bem. Meu bem, tampa de panela e tal, beleza. O problema é quando essa tampa quebra ou a panela entorta. Aí eu quero, né, meus bens. Exatamente. Aí se desconsidera toda a construção que foi feita ao longo, né, desta união e fala, mas não contribuiu com isso, mas ele não fez aquilo, mas ela não fez aquilo outro e tal. E, a partir do momento que se está na informalidade, algumas regras gerais são utilizadas. Mas, quando se formaliza, você consegue trazer algumas questões que na informalidade você não consegue trazer, como, por exemplo, um pacto, né, antinupcial, como, por exemplo, algumas regras de convivência, né, que podem ser ajustadas
se houver uma formalização. E aí, ao longo aqui da tarde, a gente debate esse assunto. Eu vou deixar o cartório para daqui a pouquinho, viu, doutor Fernando? O senhor é especialista no cartório. Deixa eu chegar na doutora Carol. Doutora Carol, quer dizer, é evidente que, socialmente, quando se fala em casamento, a sociedade, quer dizer, aplaude, é uma cerimônia bonita, porque geralmente se associa o casamento com a igreja, né, independentemente de qual religião, né, o vestido branco, enfim, os convidados todos ali alegres, aplaudindo, flores, se associa muito o casamento a essa beleza da festa, que realmente é uma beleza. E pouco se fala da questão jurídica, ou seja, agora estou casado, né, o religioso nos abençoou, sim, mas tem um documento. Quer dizer, é importante as pessoas que de alguma forma vão ter essa relação de casamento entenderem perfeitamente o documento que elas irão assinar e qual a sua importância, doutora Carol? Walter, você, como sempre, né, na sua condução, pegou o ponto-chave importante, eu acho, para a gente começar a nossa discussão. A gente tem uma cultura muito romântica, né, sobre as uniões, sejam as uniões estáveis ou os casamentos, na qual existe um entendimento equivocado de que não se pode falar de dinheiro, né? Se a gente se ama, é tudo meu, é tudo seu. Está falando de dinheiro, já está pensando em divorciar. Ou então está falando de herança, de partilha, enfim, de planejamento sucessório, já está me matando. E as coisas não são assim, né, Walter? Porque se há uma coisa que a gente não tem dúvidas é que a gente vai morrer. O divórcio também faz parte da nossa sociedade, felizmente, hoje é um procedimento muito simples, né? Que outrora era indissolúvel o casamento há cerca de um pouco mais de 40 anos, ou seja, muito recente essa evolução. O casamento era indissolúvel. Hoje a gente tem uma realidade que é muito fácil se divorciar. Então, os casais precisam conversar sobre o patrimônio. A relação, quanto mais transparente, ela é mais verdadeira. E é uma cultura que a gente vem trabalhando. E tudo que a gente está conversando aqui hoje, o avanço da advocacia extrajudicial, da autonomia das partes, autonomia de contratualizar, de colocar no papel o que a gente acha melhor para a gente. Qual o regime, quais os bens que vão comunicar, quais que não vão, enfim. Tudo isso, ele fortalece o relacionamento, né? Quanto mais as claras, como se diz, o combinado não sai caro, né? E esse leque, ele está ampliando muito. Como a professora Helena disse aqui, as situações que você pode colocar no contrato, elas vêm se ampliando muito. Até questões de dinâmica do dia a dia do casal, de existenciais, se discute até a questão de pactuar indenizações por infidelidade, ou até um plano de parentalidade, um exercício daquela paternidade, né? Ou no caso de divórcio, ou até durante a constância daquela união ou daquele casamento. Então, acho que esse é o ponto-chave. É uma mudança de cultura para as partes começarem a falar sobre questões patrimoniais. Sabe por quê, Walter? Sabe o que acontece demais no nosso dia a dia da advocacia? A gente recebe a cliente ou o cliente, ele entrega o papel da certidão de casamento, aí a gente pergunta qual o regime de bens ele ou ela nem sabem. E se sabem, em regra, não sabem quais efeitos aquele regime implica no patrimônio. Não sabem qual o patrimônio que existe. A gente vê muitas questões também de gênero, que eu acho importante a gente colocar aqui hoje, de ocultação de informações patrimoniais daquele casal. Porque, como a professora Helena disse hoje, o padrão é a comunhão parcial de bens, hoje, né, no nosso ordenamento jurídico. Ou seja, se eu tenho uma união estável, mesmo sem o registro no cartório, que é uma declaração das partes, hoje temos, o Fernando vai falar melhor, que é a pessoa certa e qualificada para isso, mas hoje temos um procedimento especial no cartório que dá mais robustez àquela união estável. Que o Tabeli vai averiguar já as condições, os requisitos que a professora Helena já falou. Então, ainda assim, a união estável, ela é fato, né? Quando a gente vai na justiça, a gente leva aquela documentação feita em cartório ou não, ou provas do dia a dia, né? Que são comprovação de que aquele casal realmente vive como família de forma pública, contínua e duradoura. Então,
já que é uma situação de fato, é importante que eu decida e que eu escolha e converse com o meu parceiro, com a minha parceira, quais as opções, é importante a informação, quais opções de bens que eu tenho. Para fechar minha fala, eu vou dar um exemplo prático, né? Outro tema importante para a gente falar hoje, eu falo muito, né, Walter? É o contrato de namoro. Então, por exemplo, esses dias eu recebi uma cliente para tratar sobre o contrato de namoro. E durante a conversa, eu verifiquei que existia uma claríssima união estável. E aí, qual foi a minha sugestão? A consultoria foi no sentido de, já que existe uma união estável, e se houver se vocês romperem um relacionamento, é facilmente comprovada, por que vocês não sentam e escolhem um regime de bens que acharem melhor para essa união estável? Muito melhor do que fazer um contrato de namoro que não condiz com a realidade, fraudulento. Muito melhor do que isso é fazer o documento de união estável já constando o que eu quero que comunique, o que eu não quero, até questões existenciais. Então, é muito importante a gente mudar essa cultura do depois, daquilo que a gente tem no Brasil, né? E agora que a coisa está feita, eu vou lá procurar meu advogado e advogada e fortalecer a cultura preventiva, que vem em prol da sociedade, em prol das crianças, adolescentes envolvidos, principalmente das mulheres que encontram muitas vezes em situação de hipossuficiência naquele relacionamento, né? De saberem onde estão entrando, saberem o que vai acontecer durante aquele relacionamento nas questões patrimoniais e até existenciais. Doutor Fernando, bom, pelo que foi dito aqui, tanto pela doutora Helena como também pela doutora Carol, eu pergunto ao senhor, quer dizer, a pessoa ou as pessoas que chegam até o cartório, ou para o casamento, ou então para, no caso, a união estável. Quer dizer, o cartório ele já tem, portanto, o formulário ali, só para acrescentar os nomes e o regime de bens, quer dizer, o que tem é aquilo ali, não há necessidade de ouvir o pessoal que está ali para casar, o homem, a mulher, enfim. Então, preenche, assina, paga e está tudo certo. Como é que é o funcionamento do cartório? O cartório, de alguma forma, explica direitinho, olha, o casamento, enfim, uma folha limpa ali, então começa, portanto, a formular, a criar, portanto, ali no caso, vamos colocar assim, um acordo, não é bem um contrato. Né? O casamento não deixa de ser um contrato, né? um documento. Como é que é esse funcionamento, doutor? A parte prática no cartório de quem vai casar, onde ali o que o serventuário ou a pessoa do cartório está enxergando, é também duas pessoas que estão ali para firmarem, portanto, o contrato. Não está enxergando ali, portanto, aquela pombinha, né, da paz entre os casais, o amor sendo, de alguma forma, transformando o ambiente. Como é que é essa questão dentro do cartório? Walter, pergunta maravilhosa, e vamos então partir de um início bem início mesmo. Bem romântico, o senhor quer dizer? Não, nada romântico, prático. Mas antes de entrar no assunto exatamente cartório, eu queria iniciar minha fala usando uma frase de um discípulo de Jung, na psicologia, que aplica muito para o direito das famílias. Ele se chama Lacan. E Lacan dizia que toda relação mal resolvida parte de um contrato mal formulado. E é exatamente na fala da doutora Carol Sena que já se observa a má formação do contrato, certo? Nós podemos, de uma maneira bem didática, definir que hoje, juridicamente, já tem consequências o namoro qualificado, a união estável e o casamento. O namoro é aquele relacionamento mais básico que as pessoas têm, onde elas estão se conhecendo e se envolvendo. A base do namoro, tirando essas questões de interesses econômicos, que sempre pode existir, mas, regra geral, a base é o afeto. É onde as pessoas estão se conhecendo, se encantando, estão se enlaçando. Esse é o namoro, certo? Nós podemos já definir juridicamente namoro? Sim, existe a possibilidade de fazer uma escritura pública declaratória de reconhecimento de namoro. Sim, é possível. E também é possível fazer um contrato de namoro. É possível.
Depois nós temos o namoro qualificado. O namoro qualificado, ele entraria onde, Walter, você acha? Bem, ele é depois do namoro e antes da união estável. Tá certo? Certo. Nós temos em 2015 um recurso especial 1513-244 do ministro Marco Aurélio Belize, que ele definiu o namoro qualificado. O namoro qualificado seria aquele relacionamento mais profundo havido entre as partes, que ele ainda tem características de namoro com uma projeção de formação de família no futuro. E aí eu me encaixo aqui a fala da doutora Helena, que brilhantemente lembrou as características da união estável. A união estável, a parte final, ela é pública, notória, duradoura e com o objetivo ou o intuito de constituição de família. Futuro, objetivo, com o intuito futuro? Não, o intuito atual, já existente. E o namoro qualificado seria com a intenção futura de formação de família. Daí, então, do namoro qualificado para a união estável é que hoje já existe um núcleo familiar formado, mesmo que as pessoas não o reconheçam. Se a lei que caracteriza essa união estável já tem os seus elementos qualificadores ali vislumbrados no mundo dos fatos, já existe essa união estável. E mesmo assim, às vezes os seus participantes nem reconhecem. Certo? Pública, uma união pública, contínua, duradoura e com o intuito de constituição de família, intuito atual, já presente, existente, isso é uma união estável. E qual a diferença, então, da união estável para o casamento? Podemos verificar facilmente, Walter. E qual é? Olha só, união estável, ela existe independentemente da vontade das partes. A intenção pode até existir, mas mesmo que não haja intenção, pode haver o reconhecimento dessa união estável em virtude da presença desses elementos, porque as pessoas já estão vivenciando essa união estável. O casamento não. O casamento ele exige uma solenidade, um compromisso prévio para uma projeção futura. Então nós vamos ao cartório, apresentamos os documentos, escolhemos o regime de bens, se for o caso, fazemos um pacto antinupcial, marcamos uma data, comparecemos ao cartório e é da celebração que o casamento passa a existir. Então teve uma relação prévia, uma definição do que queremos para o futuro a partir do momento daquela celebração. Então existe um marco inicial bem definido para o casamento, por ser um ato solene. Que você fala que tem uma área contratual, tem um vínculo contratual? Tem sim. Ele é um vínculo, ele é um contrato, ele é uma instituição e ele é híbrido. Ele é contrato e instituição ao mesmo tempo. Então eu me filio à escola híbrida. Ele não é só um contrato, ele não é só uma instituição, ele é tudo. Há contrato e instituição também. Então ele tem uma característica híbrida, uma mistura das duas figuras. Certo? Então o casamento ele tem uma data de início. E a união estável? Bem, se as partes não concordarem em definir, isso tem que ser definido no judiciário. Então, muitas das vezes, e a doutora Carol Sena aqui, eu me filio a fala dela, quando ela alerta aqui, gente, tem gente querendo fazer contrato de namoro e que já está em união estável. Está por quê? Porque desconhece a lei, porque desconhece as características. Tem consequência isso? Claro que sim. Tem? Claro que sim. Se duas pessoas estão achando que estão namorando, mas uma delas se vê envolta em uma união estável e a outra não, vai para o judiciário numa busca de reconhecimento e o magistrado entende que sim, então já existe a união estável, pela presença dos 4 elementos caracterizadores do 1723. Não é verdade? Aí o contrato não vai Aí o contrato seria uma burla. Exatamente. O contrato seria uma tentativa de burlar uma união estável já existente. Voltando aqui para o cartório, percebe então que o namoro pode passar pelo cartório, o namoro qualificado pode passar pelo cartório, a união estável pode passar pelo cartório e o casamento passa pelo cartório. Viu? Todas elas estão ali. Quando você me pergunta, existem minutas prontas dentro do cartório? Sim, existem minutas prontas dentro do cartório, mas é obrigação do tabelião, segundo a Lei 8.935, que a gente chama de Lei do Tabelionato. Este profissional, ele é obrigado a orientar as partes.
ele é obrigado a ouvir as partes que às vezes desejam fazer um documento X e dizer esse documento não é possível, ou nesses moldes não é possível. Então, ele pode orientar. Nós viemos reconhecer uma união estável. Sim, desde quando? Tem filhos, não tem filhos? Olha, como é que vocês querem fazer a divisão patrimonial? Ele pode e deve orientar. É obrigação dele. Certo? Mas, o que nós defendemos veementemente é que, ainda que o cartório tenha essa obrigação, nós temos que lembrar que existe uma dinâmica muito grande de lavratura de atos. E muitas das vezes, aquele preposto que representa o tabelião teria essa obrigação, mas pelo volume de trabalho, às vezes, deixa de bem orientar as partes. Estamos falando de seres humanos. Portanto, nós aqui, eu como membro do IBDFAM, como membro da comissão, como advogado, eu defendo veementemente que vai se relacionar, consulte antes um advogado. Não comprar casa, a gente deveria consultar o advogado, não é verdade? Qualquer ato negocial, ato jurídico que tenha repercussão econômica, a gente deve consultar um advogado. Lembrando que uma relação de casamento e de união estável, por mais que se inicie baseada no afeto, terá repercussões econômicas. E nós não estamos retirando o romantismo. Nós não estamos querendo romantizar excessivamente a parte contratual, material e patrimonial dessa relação que se inicia e tem seu romantismo, e tem seu afeto, e tem seu amor. Mas e as consequências patrimoniais? Essas, consulte seu advogado. Doutora Helena, existe hierarquia entre casamento e união estável? Ou seja, eu estou em união estável, eu posso evoluir e casar? Eu estou casado, eu estaria evoluindo também para buscar uma união estável com a mesma parceira ou com o mesmo parceiro? Walter, já houve, hoje não existe mais. Até uma decisão do STF que reconheceu a união estável, né, como uma entidade familiar, porque o Código, antes de algumas reformas, ele fazia uma diferenciação, o Código Civil, né? E depois de algumas decisões, já há algum tempo, acho que já tem uns 6, 7, 8 anos, que não tem mais essa diferenciação. Não era hierarquia, né? Eram diferenciações, né? Principalmente com relação ao direito das companheiras / companheiros depois do falecimento, né? Como herdeiros, né? Mas isso já foi superado por uma decisão do STF e depois por alterações legislativas. O que a gente pode dizer é que são instituições distintas, né? O casamento, como o professor Fernando muito bem narrou, ele é uma instituição em que ela passa por um contrato. As partes vão ao cartório, elas entregam os documentos, elas marcam uma data, tem uma solenidade, que pode ser a solenidade religiosa ou não, pode ser só lá no cartório. As partes podem estar vestidas a caráter ou de tênis, né, calça jeans e tênis, se quiserem, né, mas elas vão estar perante um tabelião, perante um juiz de paz, né, ali, e elas vão declarar a sua vontade de casar. Inclusive, tem muita brincadeira, né, na época que o juiz de paz geralmente pergunta assim, é de livre e espontânea vontade que você aceita, Se falar não, obrigatoriamente tem que haver a suspensão daquela solenidade, na hora. Não pergunta por quê, pensa direitinho. Não, ali é uma declaração de vontade mesmo. Então, muitas vezes, em muitas brincadeiras, né, a pessoa fala, não, tô obrigada e tal. Pelo que determina a norma, ali tem que haver a suspensão. E se depois resolverem casar de novo, sem as brincadeiras, né? Eles vão ter que começar o procedimento todo. Aquele fica nulo. Aquele por conta lá, da brincadeira, anulou. Ele é inexistente, né? Por quê? Porque um dos requisitos para se casar é a declaração de vontade dos cônjuges, né?
dos nubentes, como se é o nome que dá, o nome jurídico, né? Então, é preciso que haja essa declaração de vontade. Porque casamento, Walter, é uma sociedade, é um contrato, né? E muitas são as normas, as regras e os compromissos que são assumidos no casamento. E as pessoas esquecem disso. É importante, Walter. A pessoa, olha só, vamos lá. A pessoa pega e fala assim, geralmente, principalmente nos religiosos: eu te prometo ser fiel, amar, respeitar, não sei o quê, não sei o quê. Tem vários, né? Compromissos que assume na presença de várias testemunhas, inclusive várias delas assinam o termo, né? E depois esquecem. Isso é um contrato. Tem todas as características de um contrato. E depois se esquecem e acabam que quebram aqueles compromissos que assumiram, né? Então, o casamento, ele tem essas formalidades. Para se encerrar um casamento, para se dissolver um casamento, vai ser por meio de um divórcio, que também tem que passar ou pelo cartório ou pelo judicial, né, por um processo judicial, em que as partes elas vão voltar, né, a ter o seu status de separados, né, não volta a ser solteiros. É importantíssimo, uma vez casado não se volta mais ao status de solteiro, não se volta mais. Ou pelo falecimento que se torna viúvo. Mas né? solteiro jamais. Solteiro depois do casamento, não. No caso da união estável, é um contrato um pouco mais simples, mas que também tem que haver uma declaração de vontade das partes, mas não tem uma solenidade, né? Mas é proibido ter a solenidade ou não se exige essa solenidade? Não se ou essa exige. solenidade não está amarrada, portanto, nessa união estável? Não se exige essa solenidade. Muitas vezes. Mas se tiver, não tem problema também. Não tem problema, acontece, né? Mas é algo mais informal, é uma escritura. Escritura, você chega lá, o tabelião redige a escritura, não tem toda aquela formalidade. Antes, demorava-se 30 dias para os proclames do casamento, porque tinha que fazer consulta, verificar, porque não pode casar 2 vezes, então tinha que verificar. Mas isso não acabou ainda não, doutora? Agora diminuiu o tempo, né, professor Fernando? São 24 horas, né? Até 24 horas já consegue casar. Até 2 24 horas. Não, 2 vezes não, peraí. Você consegue casar, Walter, até 10 vezes. Sim, mas uma de cada vez. Tá? É isso que eu quero que esclareça para o nosso ouvinte. Até 1000 vezes você pode casar, mas você casa uma, divorcia, casa outra, divorcia. Sim, depois eu conto até um fato bem jocoso. Tá bom. E é importante, depois de casado, você não consegue, né, ter uma escritura de união estável se você não divorciar. Então, ou ficar viúvo. Então, casou, não tem como regredir, como você disse, essa não é a melhor palavra, mas não tem como. Casou, quero agora ter uma união estável com a minha esposa. Então, tem que divorciar, né? E aí o divórcio, ele acontece pelos motivos e depois pode sim ter uma união estável a depender do que seja, né? Mas via de regra não tem motivo para isso. Sim. Agora, um casal que fez uma união estável, né, que, como eu disse, é uma escritura pública, é um pouco menos formal que a escritura do casamento. Para se separar, é preciso que haja ou uma outra escritura informando a dissolução, ou uma sentença judicial informando a dissolução daquela união estável, mas eles podem sim fazer os proclames, né, e casar. É possível um casal que tem união estável se dirigir ao cartório, dar entrada nos papéis, né, para constituírem um casamento. Isso é possível. O contrário é que não é possível. Lembrando que a diferença hoje na prática jurídica, tá, em termos de direitos e obrigações, ela é quase que inexistente. Por quê? Porque o que se está prezando é a família, o bem protegido é a família, né? Óbvio que existem umas diferenças, inclusive formais, mas via de regra, para o cônjuge, né, aquele que está casado, ou para aquele que vive em união estável, a depender do contrato que eles fizeram, das normas que foram estabelecidas entre aquele casal,
doutora Carol Sena falou muito bem, né? Eu brinco, falo da panela, da laranja e tal, mas a gente sempre tem que lembrar que casamento ou união estável envolve afeto, envolve sentimento, sim, mas também envolve decisões extremamente importantes voltadas a patrimônio, a rendas, a normas de convivência. Então, o afeto, ele é o bem principal, ele é o ponto principal para conseguir achar o ponto de equilíbrio em todas essas questões, para se conversar abertamente, para evitar o que a doutora Carol Sena falou, que é a ocultação de patrimônio, que muitas vezes acontece, né? Independente da situação que for. Então, é muito melhor ser honesto e assumir efetivamente quais são os interesses, inclusive patrimoniais, porque não existe. Casamento não é só para viver livremente um relacionamento amoroso ou a união estável. Envolve também direitos e obrigações entre os cônjuges para terceiros, inclusive os filhos, se eles existirem. Perfeito. Doutora Carol, um dos pontos que sempre, de certa forma, ele surge como debate, está relacionado com a idade das pessoas que buscam o casamento ou então a união estável, tanto para mais pessoas mais idosas, como também para pessoas com menos de 18 anos. Aí vem aquela história, mas só tem que ser a partir dos 18, aí vem aquela outra história, mas com 16 já pode voltar, a pessoa já sabe o que é, enfim. Essa questão da idade, o que o IBDFAN já provocou, tem provocado, é um assunto que está sempre, de alguma forma, nos temas dos debates, essa questão da idade, porque nós temos países aí que a criança com 5 anos já está casada. Nossa, E aqui no Brasil se fala muito também que tem menores que estão casando. Não sei se o cartório, de certa forma, não fiscaliza, ou se não é o casamento, é uma outra maneira, portanto, de união. Essa questão da idade em si, para mais ou para menos, é um ponto de debate sempre do IBDFAN? Nossa, um ponto importantíssimo, né, Walter? A gente, infelizmente, vive num país que ainda tem muita violência contra crianças e adolescentes, muito tráfico, muita prostituição. Então, é um assunto caríssimo para nós do Instituto, com certeza. Hoje, a nossa Constituição Federal, ela designa uma proteção integral à criança e ao adolescente, proteção essa reproduzida também no Estatuto da Criança e Adolescente, também no Código Civil, que tem que preservar todos os direitos fundamentais daquela criança, daquele adolescente, Walter. Então, hoje, a criança ou o adolescente, tivemos uma alteração recente, né, da proibição do 2019, que houve uma proibição da criança e adolescente de casar. Então, hoje, tem que ter maioridade para se casar. A criança e adolescente hoje ela não pode casar. E isso em função de toda essa realidade social que a gente vive, né, Walter? Então, quando você me fala dos senhores e das senhorinhas, o assunto também é tão complicado quanto, porque a gente teve uma novidade muito recente, uma decisão do Supremo que não declarou a inconstitucionalidade daquela obrigatoriedade do septuagenário ou da septuagenária de casar sobre o regime da separação legal de bens. Resumo, né? Vamos simplificar. Antes dessa decisão do Supremo, o que acontecia? Existia uma proibição do idoso ou da idosa que já tivesse 70 anos de se casar sobre qualquer regime que ele quisesse. Eles eram obrigados a se casar sob o regime da separação legal de bens, separação obrigatória de bens. Depois, isso, Walter, é discutido há muitos anos, né, na doutrina, nas decisões judiciais e pelo IBDFAN, inclusive. Então, essa discussão também foi uma iniciativa do Instituto, porque a maioria dos estudiosos entendiam, e eu me filio a essa corrente, que é uma inconstitucionalidade você falar, você presumir que aquele idoso ou aquela idosa de 70 anos não tem discernimento, você cortar a autonomia dele de escolher o regime de bens que quer que vigore naquela relação afetiva, seja ela união estável ou casamento. E aí, qual foi o entendimento do Supremo? O entendimento foi o seguinte: o regime de separação legal de bens ele não acabou, mas agora, a partir dessa decisão, o idoso ou a idosa pode escolher outro regime de bens
que podem não... os filhos espernearem? Não tem Podem, problema. espernear, podem ir Ameaçar, contra, enfim, ir na delegacia, tudo, não vai mudar. exatamente. Claro, sem esquecer daqueles casos excepcionais e específicos, né? Que existe uma proteção integral também ao idoso, pelo Estatuto da Pessoa Idosa, que confere que o Estado, a sociedade e a família têm o dever de fiscalizar que aqueles direitos fundamentais daquele idoso estejam resguardados. Mas, salvo os casos excepcionais, hoje ele tem essa autonomia, ele tem essa autonomia de escolher o regime de bens que querem se casar. Isso é muito recente, uma discussão muito antiga. Já houve o tempo que era 60 anos, né, professor Fernando, professora Helena, depois foi para 70 anos e agora, enfim, eles podem escolher outro regime, eles podem fazer o que a gente está falando aqui hoje, que é ir no cartório e falar, olha, eu quero escolher o regime de comunhão universal de bens. Aí, nesse caso, fazer um pacto também é obrigatório. Se a gente não escolher o regime padrão, se a gente for no cartório, seja para constituir, declarar, né, a escritura declaratória de união estável, seja para se casar, é necessário esse pacto antinupcial ou pacto de convivência no caso da união estável. Uhum. Doutor Fernando, você falou aqui, e chamou bastante aqui a atenção, a palavra ocultação de bens. Que história é essa? Ou seja, tem situação em que quem de alguma forma está buscando a união estável ou então o casamento, de certa forma, não declarar, portanto, um bem que lhe pertence, já enxergando lá na frente, porque se eu separar, não vou dividir isso aqui. Que história é essa de ocultação de bens durante um casamento ou a união estável? Excelente pergunta, Walter. É possível fazer ocultação de bens? Sim, em tese é possível e eu explico por quê. Hoje, pelo Código Civil atual, a união estável não altera o regime de bens. E como a união estável é fática, ou seja, ela pode existir independentemente de documentos, concorda? Você pode estar convivendo em uma união estável, porém seu estado civil não mudou. Você não compareceu ao cartório nem fez um instrumento particular para reconhecer. Você está adquirindo patrimônio em seu nome, na condição de solteiro, de divorciado, de viúvo, não é? Porque você tem uma união estável. Sim. No casamento, não. E como é que eu provo que essa pessoa ela é casada? Eu não sou obrigado a ter minha certidão de casamento para tudo quanto é lugar. Mas eu posso pedir para você apresentar a sua certidão de nascimento. Mas casado? Porque na sua certidão de nascimento vai constar que você se casou. O sistema ele é fechado, Walter. Para a questão do casamento, todo casamento é lançado na sua certidão de nascimento que você se casou. Então, quem casou jamais vai obter a certidão de nascimento. Ele pode obter a certidão de nascimento tranquilamente, mas vem uma anotação. Vem a anotação de que se casou com fulano de tal, sob o regime tal, na data tal, em tal lugar. É verdade. E se divorciou? Também vai constar. Casou de novo? Vai constar de novo. E divorciou de novo? Também. Então, a certidão de nascimento vira um livro. Pode ser, com vários anexos. Exatamente. Imagina do Fábio Júnior, da Gretchen, deve ter vários, né? Então, pois é. Mas, voltando aqui, então, imagine que numa união estável, que ela é fática, eu posso estar adquirindo e alienando patrimônio, comprando e vendendo, não é? Em meu nome. Na condição de solteiro, se eu sempre fui solteiro, de divorciado, se eu me casei anteriormente à união estável e depois me divorciei, e depois eu entabulei uma união estável. Daí porque nós nos preocupamos com essa questão da ocultação de bens, certo? Já no casamento, não. A pessoa fala, não, eu sou solteiro, nunca casei, então me traz a sua certidão de nascimento recente. Geralmente o estelionatário some. Não volta, porque ele sabe que ele vai ter na certidão de nascimento dele o apontamento do casamento. Então ele desaparece. E, Walter, a situação, já que estamos falando aqui da minha parte, que é cartório, muito pouca gente esquece. A gente vai tratar mais profundamente de pacto antinupcial, mas muita gente não fala que a lei de registros públicos no Brasil obriga o registro do pacto antinupcial no registro de imóveis. É? Você faz o pacto antinupcial, você
lavra uma escritura de pacto antinupcial no cartório de notas. Tá tudo resolvido, certo? Certo. Não. Não? Não está não. Você tem que necessariamente levar no primeiro domicílio do casal, descobrir qual o registro imobiliário daquela circunscrição onde eles foram ter o primeiro domicílio e registrar uma única vez o pacto antinupcial. E depois, em cada imóvel, tanto os que já possuem, tanto os que vierem a ser adquiridos na constância deste casamento, averbar o pacto antinupcial. Ou seja, o registro é uma vez só. Mas a averbação é sobre cada um dos bens já adquiridos por cada um deles, para resguardar direitos, e nos futuros que vierem a ser adquiridos. E quais são as consequências de quem não fizer? Bem, primeiro, já tem uma ilegalidade aí. Segundo, que se você, quando for, vamos dizer, adquiriu o bem e não constou, Sim. depois vai ter que fazer uma averbação. Vai ter que fazer uma averbação para fazer constar a alteração do regime de bens, casamento. Depois, você vai ter que fazer uma segunda averbação para fazer constar o pacto antinupcial. E na hora de alienar, vai ter que observar as regras do casamento. O senhor, né, para o senhor é fácil, né? Explica assim, explica muito bem, mas para a maioria da nossa população, quer dizer, essa regra que o senhor está nos explicando, e tem que ter, né? O senhor explica realmente Tem. muito bem. Mas É um sistema de segurança, essa né, Walter? compreensão, ela chega de forma, assim, bem clara na mente das pessoas, sem querer subestimar ninguém, mas é de fácil compreensão. Tudo isso o senhor está nos colocando, ou seja, no cartório o pessoal tem a devida paciência, lá depois das 3 da tarde, o pessoal chega lá para casar, olha, eu queria saber, né? E o funcionário está lá feliz da vida para atender, vamos, né, imaginar dessa forma. Tem também a devida paciência para poder explicar quantas vezes forem necessárias, até... Entendeu? Entendi. Então repete para mim, olha... enfim, conta para nós, doutor Fernando. Olha, na prática... Eu não faço esse tipo de pergunta não, que você enrola o professor. né? Walter, na prática, em todas as unidades que nós trabalhamos, todas as serventias notariais, Sim. Eu via todos os Não, o serventuários. senhor tem certeza, A gente- como também muitos, Mas a é- maioria. Mas a realidade é que o Brasil ele tem dimensões continentais. E aí a gente não pode responder por todas as unidades, não é? A gente não pode garantir. O que nós tentamos fazer, e a Rádio Justiça presta esse serviço Isso. relevante, é tentar traduzir do juridiquês para o português. Normal. Deixar claro em linguagem que as pessoas consigam compreender o que é necessário, igual eu falei agora. Só que às vezes até os termos técnicos têm que ser traduzidos. Registro, averbação, pacto antinupcial. Então é por isso que nós estamos aqui. Para a gente tentar fazer as pessoas compreenderem sem usar esses termos técnicos que são próprios da carreira jurídica entre pessoas formadas em direito, mas que tem que ter esse feeling, essa sensibilidade, o profissional do direito, de explicar de forma clara e precisa para que as pessoas entendam, não para que ele mostre cultura. E esse é o meu grande desafio. Porque existe esse reconhecimento da gente no meio jurídico como verdadeiros tradutores do direito notarial e registral. O meu esforço é nesse sentido. É tentar tirar esse mundo tão apertado do cartório, que parece tão escondido, técnico, a gente tentar levar isso para o conhecimento popular. Para a população mesmo, para que cada um possa compreender e pelo menos ter o espaço para perguntar. Para quem eu vou perguntar? Eu estou aqui para isso. Estamos aqui, o IBDFAN abre essa oportunidade, a Rádio Justiça abre essa oportunidade. É realmente interessante esse aspecto, porque as igrejas, elas promovem o curso de noivos. Quer dizer, por que o cartório também, de alguma forma, não promove algo semelhante dentro da sua atuação? Ou seja, quem se interessa, que vai casar, vem aqui no cartório, são X horas aulas, aos sábados ou então aos domingos. Quem é que se interessa? É exemplo dos templos religiosos.
Seria cabível isso? Olha, nós nunca tínhamos pensado nisso, mas seria interessante para a gente poder discutir exatamente o que é um pacto antinupcial, né? Quais são os direitos, quais são os regimes de bens, estes regimes serem apontados, inclusive, nos detalhes das suas exceções, para que as pessoas pudessem escolher com maior consciência, não é? O que eu acho que poderia gerar, Walter, é um número bastante grande de desistências de casamento, né? Ué, mas desistir, mas não, doutor, acho que é interessante. Não, estou brincando. Eu Seria sei, desistências porque às vezes um ia pensar, mas eu pensei que eu fosse casar assim, não, mas não é assim não. E só complementando esse tema que eu acho muito interessante, eu acho que o Estado tem que fomentar mais também, né, Walter? A disseminação das informações para que chegue na população que efetivamente precisa. Porque se a gente se depara com situações que os nossos clientes, às vezes clientes de classe média, média alta e alta, não sabem o regime de bens, não sabem quais os efeitos que serão produzidos com a escolha de cada regime de bens. Você imagina a escassez dessa informação nas classes menos abastadas. Então, é fundamental que o Estado também promova a disseminação dessas informações, cursos, como a gente já está caminhando, por exemplo, na esfera da parentalidade, né, gente? Isso. A gente tem, aqui no TJ Distrito Federal, tem muitos programas legais, a oficina de parentalidade, a oficina de pais, na verdade. Então, e a sua fala, professor Fernando, me lembrou uma questão importante daquele pacto da linguagem simples também, que o CNJ editou recentemente, não sei se vocês já viram. Basicamente, são diretrizes de facilitar a linguagem. E é isso mesmo. Se o juridiquês já é difícil, o juridiquês do cartório mais ainda, né? Então, a linguagem simples, ela tem que estar em todos os lugares, nas decisões judiciais, né? Às vezes vem umas decisões assim que você tem que marcar um horário com o cliente para explicar as nossas próprias petições dos advogados também, né? Mas deixa eu só fazer um complemento na minha fala anterior. A senhora quer fazer agora em 30 segundos ou quer? 30 segundos, que então, é uma informação que faltou, na verdade. Quando eu falei da lei de 2019, que proibiu o casamento de crianças e adolescentes, na verdade ele proibiu de crianças e adolescentes menos de 16 anos, tá? Dos 16 aos 18 ainda existe aquela possibilidade de se casar com a permissão dos pais. Lembrando que criança é até de 0 a 11 anos e 12 a 18 é adolescente. Isso pelo Estatuto da Criança e Adolescente. Tá bom. 30 segundos. Eu peço licença, então, para que possamos ir ao intervalo, porque o tempo realmente passou muito rápido, mas já nós vamos estar de volta e vamos entrar na segunda hora desse nosso debate aqui nos estúdios da Rádio Justiça. São 15h59, voltamos em instantes. Até já. Você está ouvindo Justiça na Tarde. Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde Debate. Pois bem, estamos de volta, já entrando na segunda hora do nosso debate aqui nos estúdios da Rádio Justiça, onde o assunto é justamente o casamento, é a união estável e, evidentemente, com muitos assuntos a serem abordados em torno dessas duas questões, doutora Helena Lariusse. Eu volto, inclusive, com a senhora, doutora Helena Lariusse, está aqui conosco, ela que é mestre em Direito, professora e advogada, preside a Comissão de Processo Civil do IBDFAN-DF, também conosco, doutor Fernando Cardoso, que é advogado, professor de Direito Notarial e Registral, ele que preside a Comissão de Advocacia Extrajudicial da OAB Guará e é vice-presidente da Comissão de Notários e Práticas Extrajudiciais do IBDFAN, aqui da nossa capital federal. Como também com a doutora Ana Carolina Sena, doutora Carol, ela que é presidente do IBDFAN aqui da nossa capital federal, advogada especialista no direito das famílias e sucessões. Doutora Helena, a gente já abordou aqui em vários aspectos em relação a casamento, a união estável, mas como já foi dito aqui também, né, esse nosso país é de tamanho continental, com fronteiras aí quilométricas, né, fronteira seca, fronteira diferentes, mas o fato é que o trânsito de estrangeiros no nosso país é muito grande. E é evidente também que existem casamentos entre nacionais brasileiros e brasileiros também com estrangeiros, ou aqui ou então fora.
Quer dizer, quando ocorre um casamento com uma pessoa estrangeira aqui no Brasil, encontra, como disse a senhora, né, a tampa da sua panela aqui no Brasil, e a pessoa, portanto, casa, é de um outro país. Como é que fica? Ela tem que seguir as regras do nosso país, já que o casamento foi aqui, mas de repente no seu país é diferente, lá pode casar com 3, 4, 5 pessoas, alguma coisa nesse sentido. E aí, doutora Helena, o que prevalece, né, essa questão? Eu estou provocando só para a gente ir avançando mais aqui nos assuntos, já a gente volta com a doutora Carol, volta também com o doutor Fernando, agora é com a senhora. Isso é extremamente importante, Walter, mas antes de responder essa pergunta sobre o casamento com estrangeiros, eu queria falar, a gente encerrou o bloco passado falando sobre a necessidade de levar mais conhecimento à população de um modo geral. Muitas vezes os cartórios eles não conseguem dar as informações, o curso para noivos, né? Como você falou, por conta de falta de tempo, falta de pessoal, falta de horário, falta de espaço. É um trabalho frenético nos cartórios, né? Isso, o trabalho, principalmente o cartório onde as pessoas casam, né? Porque os cartórios são divididos, tem cartório que fazem o registro, né, fazem os casamentos, e tem os cartórios de registro de imóveis, enfim, é muito frenético. O que poderia ser, que aí fica até a título de sugestão, né? Os casamentos religiosos, especificamente, todos eles, independente da religião, eles têm um curso de noivos. Poderia tirar lá meia horinha, 15 minutinhos e levar para dentro um advogado lá da igreja, enfim, né, do templo religioso, para explicar um pouquinho essa diferença mesmo, porque o casamento religioso ele tem efeito civil e ele acaba sendo registrado no cartório também. Então, obrigatoriamente tem que passar a documentação pelo cartório, né? Então, pode ser uma sugestão, eu queria ter falado, mas o nosso tempo não nos não permitiu, né? Mas com relação ao casamento, com estrangeiros. Vamos lá. É importante a gente saber que quando se trata de patrimônio existente no Brasil, principalmente patrimônio imóvel, somente a Justiça brasileira tem a competência para poder julgar, processar essas discussões. Já começa por aí. Isso é extremamente importante. Por que é importante? Porque estamos falando casamento, tem consequências, não é só o love, não é só o amor, tem como consequência patrimônios. E podem existir patrimônios imóveis, bens imóveis, casa, fazenda, apartamento, lojas, enfim, né? Patrimônios imóveis. E se houver os patrimônios imóveis, é de competência exclusiva da Justiça brasileira o processar e julgar essas discussões, tá? Então, dentro disso, a gente precisa verificar as normas para que os casamentos aconteçam. Por quê? Os formais, tá, Walter? Os casamentos formais. Muitas vezes, os brasileiros estão morando fora do Brasil e se casam fora do Brasil, em outro país, né? É importante fazer a averbação desse casamento nos cartórios aqui, para que tenha validade, né, para se discutir as questões de patrimônio imobiliário no Brasil, tá? O que seria a averbação? Só para dar uma... A averbação é para comunicar, porque é preciso que a autoridade brasileira ela tenha uma ciência, ela tenha nos registros brasileiros, né, uma aspas, bem aspas mesmo, uma cópia do que aconteceu lá. Então vai vir uma tradução, porque tudo o que acontece no Brasil obrigatoriamente tem que ser na nossa língua mãe. Então vai ter que fazer uma tradução que a gente chama de tradução juramentada, que é um tradutor que tem um convênio com o Poder Judiciário, né, brasileiro, que ele vai ter ali uma especificidade, não é qualquer tradutor. Eu sou professora de inglês, vou traduzir, não pode. Tem que ser um tradutor juramentado para que fique registrado nos livros brasileiros aquilo que foi escolhido ser realizado lá fora. Isso precisa vir aqui obrigatoriamente?
né? Não necessariamente você pode fazer isso nas embaixadas ou consulados. E quando estiver aqui no Brasil, faz esse registro. Tá? É importante haver essa comunicação para ter validade aqui no Brasil. Porque sem a verbação, é como se não tivesse casado quando retornarem ao país. Seria isso? Não é que é como se você não tivesse casado, mas não é um casamento que é reconhecido como válido no país, entendeu? É preciso que haja essa comunicação para que ele seja reconhecido como válido. Lembrando que, como você bem falou, se casou dentro do Brasil, independente da outra parte ser estrangeira ou não, né? As normas aplicadas são as normas brasileiras. Perfeito. Né? Então, vamos supor, aqui em Brasília, por ser a capital do país, por ter várias embaixadas, a gente observa uma miscigenação cultural muito grande, uma mistura muito grande, né? E a gente tem algumas indústrias que realmente trazem, né, outros cidadãos do mundo para morar aqui, e a gente tem um choque cultural muito grande. E eu vou dar aqui um exemplo, né? Tinha uma empresa que tinha uma parceria que ela exportava carne para os países muçulmanos. A forma de matar o animal para a exportação da carne, ela é muito específica. Os países muçulmanos têm normas específicas, formas específicas, os trabalhadores eles têm que fazer de um jeito específico. Então, era mais fácil, porque para o brasileiro não tinha sentido nenhum cumprir aquelas normas. Então, era mais fácil trazer os trabalhadores, né, do estrangeiro para o Brasil, né, e aqui eles cumpririam aquelas normas para que o contrato não fosse quebrado e a exportação continuasse acontecendo. E aí, os muçulmanos, eles têm como norma, e é possível que se tenha mais de uma esposa, né? No Brasil, não. No Brasil, o casamento tem que ser um com o outro só, mas, como o professor Fernando muito bem disse, tem que casar, né? Para casar de novo, precisa separar ou ficar viúvo, né? E aí, esses estrangeiros, que geralmente são homens, porque mulheres, nesses países específicos, né, da cultura muçulmana, elas não fazem esse tipo de trabalho de abate de animais, eles vieram para o Brasil e muitas vezes aqui se casaram com mulheres brasileiras que estão acostumadas com a monogamia. E aí, de repente, depois de conseguir visto, estabilidade aqui, eles iam e traziam as suas companheiras, né, que estavam lá no país de origem, aguardando com as crianças e, às vezes, até 2, 3 esposas. Então, houve um choque cultural muito grande, porque as brasileiras não aceitam, não é culturalmente nosso a poligamia, né? Então, a gente viu esse choque cultural muito grande. Existe uma norma brasileira que diz que o estrangeiro não pode se casar no Brasil? Não existe uma norma específica, ele tem que cumprir alguns requisitos, né? E os proclames que são feitos no cartório, eles são nacionais. Então, a busca é se no Brasil ele é casado com outra pessoa. Então, é importante a gente esclarecer isso, porque para o casamento desta mulher brasileira, por exemplo, com um francês ter validade na França, vai precisar averbar, ou seja, informar no consulado ou na embaixada francesa que esta pessoa casou aqui, né? E para ter validade lá. Da mesma forma, se casou na França, para que o casamento tenha validade no Brasil, é preciso que haja comunicação, porque os países, via de regra, eles não se comunicam, né? Já que são sistemas internos. Então, via de regra, é possível? É possível. Pode haver um choque cultural muito grande em razão de culturas distintas? Sim, pode. Mas, para o patrimônio ser discutido, patrimônio imóvel, que está dentro do Brasil, para uma discussão, seja por falecimento ou dissolução do casamento ou da união estável, obrigatoriamente tem que haver, né, a comunicação para as autoridades brasileiras, já que juiz estrangeiro, ou seja, um juiz que não é brasileiro, a justiça que não é a justiça brasileira, não pode, né, falar sobre designação de patrimônio imóvel brasileiro. O tema realmente é instigante, doutora Carol. Eu queria que a gente aprofundasse, pediria, né, que a gente pudesse, de alguma forma, aprofundar um pouco mais na questão do pacto antinupcial.
né? Que palavra é essa e o que significa isso para o nosso público ouvinte, doutora Carol? Bom, essa palavra difícil, vamos usar o pacto da linguagem simples, nada mais é do que, como você já falou, um contrato. Posso só dar uma sugestão? Desculpa. Claro. É antenupcial, não é não é contra o casamento, não. Tá. É antes do casamento, não é contra o casamento. É que eu fiquei emocionado. É só uma brincadeira. Eu sei. Mas aqui em Brasília a gente tem mania de falar ui, né? O é com som de ia. Mas enfim, esse pacto ele é um contrato que deve ser feito, ou seja, ele é obrigatório. Quando no casamento, quando aquele casal vai se casar por qualquer outro regime de bens que não seja o regime padrão, o regime vigente, que é o da comunhão parcial de bens, que a professora Helena já explicou pra gente, que é aquele padrão. E no caso da união estável, Walter, é muito importante que seja dito também que, embora não seja obrigatório, como é no casamento, pelo Código Civil, também é possível se fazer um pacto de convivência, tá? Um pacto que pode dispor também sobre as questões existenciais, mas também sobre as questões patrimoniais. E na união estável, quando não houver escolha do regime de bens entre as partes, como a professora Helena falou, vai vigorar o da comunhão parcial de bens. Mas isso é uma informação tão importante que as pessoas não sabem, que até na união estável você pode escolher outro regime de bens. Você pode, Walter, inclusive, mesclar, né, fazer de forma híbrida em relação a bens. Você pode dizer que esse bem vai comunicar, né, com aquele casal, você pode dizer que aqueles frutos vão comunicar ou não vão comunicar. Então, tem várias informações importantes que resguardam essa autonomia privada que muita gente não sabe. Então, a informalidade da união estável, ela tem efeitos, como já foi dito aqui bastante. Então, a gente sempre fala e orienta os nossos clientes a registrarem essa união estável. A forma hoje que mais resguarda, que a doutrina tem chamado de união estável qualificada, é o registro no primeiro ofício. Me corrija se eu estiver errado, professor Fernando. E escolher o regime de bens e conversar sobre o regime de bens também na união estável, né? A gente tem aquela cultura, deixa a vida me levar, vou amigando aqui, vou me juntar as escovinhas de dente e deixar a vida me levar. Mas o que pode acontecer com 5, 10, 15, 20 anos é aquele casal não querer mais permanecer juntos, e aí vem os efeitos produzidos durante todo esse tempo, como a comunhão de bens, a comunhão de dívidas, muito importante, Walter, né? A gente só pensa em bens, mas às vezes... Sobra para os dois? Exatamente, né? Então, a necessidade de conversar, escolher o regime de bens é muito importante. E esse contrato, ele vem consagrando isso, trazendo a possibilidade de você conversar com o seu companheiro, convivente ou o futuro cônjuge, né? Que no caso é importante diferenciar que, como já foi explicado aqui, Walter, o casamento ele começa a produzir efeitos a partir da sua celebração. Então, o pacto, ele vem antes, né? Ele é registrado, correto, professor Fernando? Perfeito. Antes do casamento, perfeito. Tá? E aí vai constar o quê? Qual o regime de bens que as partes escolheram, e é obrigatório, tá? Possivelmente, como já decidiu, inclusive, várias decisões judiciais nesse sentido, se aquele pacto não for feito, é possível até que aquele regime que foi escolhido pelas partes, ou então se não houve registro do pacto, aquele regime ele volta a ser o padrão. É possível até a invalidação do regime escolhido pelas partes, se não for formalizado, inclusive a perda de validade perante terceiros também. Né? Já tem várias polêmicas no caso de pacto antinupcial e os possíveis efeitos, tá? De não seguir a formalização dele. Mas o importante a ser dito é esse: seja na união estável, seja no casamento, é um instrumento que vem para assegurar a autonomia das partes escolherem um regime de bens que melhor acreditarem que funcione para aquele casamento, para aquela união estável, tá? E pode ser tratado também questões existenciais, como a gente falou hoje, né? Questões parentais, questões futuras no caso de divórcio. Qual que é a proibição? Aqueles dispositivos que vão constar ou no pacto de convivência ou no pacto antinupcial não podem
ser dispositivos contra a lei, tá? E, obviamente, não podem ferir os princípios e garantias fundamentais daqueles indivíduos. Então, tem muitas questões polêmicas que vão parar na justiça, né, de discussão da validade daqueles dispositivos. Mas dentro dessa exigência que é não ser contra a lei, não ofender os princípios fundamentais daqueles indivíduos e a dignidade daquelas pessoas envolvidas, dentro disso existe uma liberdade e uma autonomia gigante para aquelas partes convencionarem sobre o relacionamento. Porque é isso, não é só amor, 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 amor. Tem efeitos, tem patrimônio, tem futuras pensões, no caso de divórcio, partilha de bens. Então, existem questões práticas e concretas que têm que ser conversadas entre aquele casal e, idealmente, registradas. Professor Fernando, ainda nessa mesma linha, eu vi que o senhor ficou, né, de certa forma, entusiasmado com o tema. Walter, o pacto antinupcial, ele é algo que não é muito conhecido da população brasileira, mas ele é muito importante. E a culpa não é do cartório. Não, o cartório está lá para fazer, né? A gente tem que divulgar mais a existência desse pacto, né? E muitas das vezes os pactos são lembrados com casos rumorosos na justiça e geralmente de estrangeiros, como por exemplo, a doutora Carol Sena brilhantemente trouxe o balizamento. Fere a dignidade da pessoa humana, fere os princípios constitucionais, não é? Não. Fere a lei? Não. Então pode. Walter, é possível então nós imaginarmos a previsão de multa em caso de infidelidade. Sério, doutor? Eu entendo que sim, doutora Carol Sena, há de concordar comigo. Por quê? Porque isso não fere nenhum dos 3 balizamentos. Dignidade da pessoa humana, os princípios fundamentais e a lei. Não tem lei que proíba. E aí nós vamos partir para a autonomia das relações jurídicas e a autonomia privada do cidadão ante o Estado. Nós defendemos no IBDFAN uma maior autonomia das pessoas frente ao Estado, porque elas são elas que vivem as próprias vidas e elas que vão conviver com as consequências das próprias vidas, certo? Então nós vamos trabalhar dentro do Código Civil. O Código Civil traz 3 limites, né? A forma é prescrita ou é não defesa em lei, ou ela é determinada por lei ou ela não é proibida pela lei. Agentes capazes, certo? E o objeto é lícito. Existe alguma ilicitude no objeto de definir multa em caso de infidelidade? Não vejo nenhuma ilicitude. As partes que vão definir isso são maiores e capazes? São. E a forma que elas vão escolher? Dentro do Pacto Antinupcial, artigo 1639 do Código Civil. Pronto. Onde está a proibição? A execuibilidade. A execuibilidade passa para o judiciário. Quem quiser receber a multa que está lá constando. Está vendo? Um exemplo da importância do pacto antinupcial. Olha, o pacto é tão livre, não é? Deixa eu botar uma pimenta nisso, que eu li uma decisão hoje, nesse sentido de infidelidade, sobre a possibilidade de inserir também no pacto que as partes estão abrindo mão do dever conjugal, que existe de fidelidade, para que um não possa, para que essa quebra de fidelidade, que entre eles não existe, eles estão abrindo mão desse dever conjugal para que não gere futuramente possíveis indenizações, que a gente sabe que existem. Vamos lá, vamos discutir isso? Eu, por exemplo, defendo isso desde 2013. Eu já fui quase que apedrejado em praça pública por defender isso desde 2013. Mas desde 2013 eu defendo pelo simples motivo de que o que está previsto em lei é um dever. É um dever para o Estado? É um dever para terceiros? Ou é um dever entre as partes? No casamento eu entendo que é um dever entre as partes. Se a fidelidade é um dever entre as partes e os dois, de pleno acordo, resolvem abrir mão, resolvem renunciar, resolvem não exercer o dever de fidelidade recíproco, que é de um para com o outro e do outro para com um, então é possível, sim, eles simplesmente abolirem a fidelidade do casamento. Sim, porque essa fidelidade, como eu acabei de dizer, não é para a sociedade, não é para o padre, para o pastor, não é para o síndico do prédio, é entre eles. E se eles pactuam que não deve existir, até porque existe a diferença, né, doutora?
Dever de fidelidade está dentro do casamento. Na união estável é lealdade. Lealdade talvez seja superior à fidelidade, porque a fidelidade talvez a gente esteja falando em termos meramente sexuais. E a lealdade num campo, num aspecto muito maior, que é num aspecto de afetividade, não só sexualidade, mas de afetividade. Isso é uma discussão que vai gerar uma bomba. Mas, só voltando aqui o pacto antinupcial, o pacto ele é tão importante porque ele recebe um tratamento especial que ele tem que ser, ele pode ser, no caso, não do pacto antinupcial, mas, por exemplo, na união estável, a união estável pode, como a doutora estava falando, para complementar a fala da doutora Ana Carolina Sena, nossa queridíssima Carol Sena, a união estável ela pode receber o mesmo tratamento de um casamento. Como? Levando essa união estável, registrada, feita por uma escritura pública no cartório de notas, levando ao cartório do primeiro ofício da comarca, no DF, no primeiro ofício, cartório Marcelo Ribas, Venâncio 2000, primeiro andar, para registrar no livro E. Mas por que tem que ser no primeiro ofício? Porque esse livro é tão especial que só tem no primeiro ofício de cada comarca, não tem no segundo. Então, nesse livro E, você registra a união estável. E aí você pode sair de lá com uma certidão de união estável. É exatamente igual a certidão de casamento, Walter. É possível, hein? Tá certo? Tem outras formas também de conseguir esse registro, tá? Pelo reconhecimento dentro do próprio cartório de registro civil de pessoas naturais, tá? Também é possível. Mas a regra é levar a escritura pública ou esse reconhecimento no livro E. Lançou no livro E, você tem uma certidão de união estável. Nós estamos avançando, tá vendo, né? Mas tá vendo, o doutor, ele traz tanta coisa, né? Eu fiquei assim imaginando, o público pouco sabe disso, né, doutora Helena? E assim, Walter, são pontos que são tão interessantes, porque a gente precisa, como a gente tem falado aqui desde o começo, casar ou se unir, fazer uma escritura de união estável, é algo tão importante, é uma decisão tão importante que ela supera a parte do afeto. E aqui um ponto que a gente é muito importante a gente esclarecer, porque assim, muitas vezes as pessoas acabam tendo essa união estável de fato, como o professor Fernando falou. O que significa isso? Elas vivem juntas, elas têm uma família, e depois ali elas brigam, elas separam, cada um vai para sua casa e nunca tem discussão nenhuma. Então, às vezes, essa informalidade ela pode acontecer. E existem algumas uniões que elas não podem ser realizadas por meio do casamento por falta de previsão legal, né? E isso existe uma discussão muito grande a esse respeito. Mas a beleza do pacto antinupcial, quando você foge, e aí os colegas falaram, né, muito bem sobre isso, é você ter a liberdade de escolha das regras do seu relacionamento. Desde que, óbvio, não fira aquilo que é tradicional na sociedade. Por exemplo, o professor Fernando trouxe essa questão da fidelidade. Isso significa que no pacto eu posso colocar, né, que eu vou aceitar um outro casamento? Não pode. Não, aí não. Mas a gente já tem relacionamentos poliafetivos, poliamorosos, casamentos trisais, né? Duas mulheres, um homem, dois homens e uma mulher, existe isso. Mas esse casamento já é algo... pode ser registrado? Não, ele não será registrado. Não pode. Mas Fere é tolerado, a legislação, então. mas... Não, também não é tolerado? Mas se ele existe... Não, existe. mas ele existe de Mas não é fato. escondido. Ele existe de fato. De fato, É. mas legalmente... Uniões. São uniões. só que São não uniões, existe nessa exatamente. As uniões entre pessoas do mesmo sexo. Existe uma autorização para registro por meio de uma união estável, uma escritura pública. É possível se fazer esta união. E isso traz consequências. Maridos e esposas, né, conviventes, isso traz uma consequência, por exemplo, para uma pensão,
né, para plano de saúde nessas uniões entre pessoas do mesmo sexo, mas não é autorizado o casamento ainda entre pessoas do mesmo sexo, né? Apesar que agora já se tem trabalhado bastante nesse sentido e já se está autorizando isso, né? Mas até bem recentemente era só a união estável que era permitido, a escritura pública, né? Mas isso tudo, Walter, é assim, você dorme hoje, amanhã já tem uma nova normativa, né? Não necessariamente assim, mas coisa de 2, 3 meses se muda tudo. Então, já se autoriza o casamento entre pessoas do mesmo sexo? Sim. Já se autoriza, por exemplo, o registro de 2 mães no nascimento de uma criança? Sim. Então, tudo isso é por quê? Porque tudo está relacionado à cultura. Mas, veja, autoriza-se, faticamente, já existe relacionamento entre 3 pessoas, apesar da lei não permitir. Já se autoriza casamentos e união estável entre pessoas do mesmo sexo. Já se autoriza registro de nascimento de mais de um pai, que é o que a gente chama de parentalidade afetiva, né? Um pai ou uma mãe, às vezes a criança tem... E não se normaliza falar sobre bens e patrimônio, seja ativo ou passivo, que é bens e dívidas, para se fazer uma escritura de um pacto antinupcial antes do casamento. Então, é importante a gente repensar isso, essa questão cultural. A gente evolui para tantas coisas, mas uma coisa tão simples quanto essa. Por quê? Porque é necessário se falar sobre isso. Porque o amor, ele pode acabar, ele pode não acabar? Pode, mas e se ele acabar? É preciso que se pense nisso. E neste pacto antinupcial, é possível fazer a previsão, tá, e se acabar? O que é que nós vamos fazer? O patrimônio adquirido assim, assim, assado, fica com você. O patrimônio assim, assim, assado, tal. As crianças, se tivermos filhos, vamos pensar aqui. Tudo isso pode ser previsto num pacto antinupcial, né? Além dessas outras regras aí, desde que não fira a questão dos direitos humanos e os outros princípios que muito bem, tanto a doutora Carolina Sena quanto o professor Fernando muito bem explanaram aqui. Mas tudo isso precisa ser levado a conhecimento, porque a grande maioria da população brasileira não tem conhecimento sobre esses detalhes. Os cartórios. Não é responsabilidade Não dos é responsabilidade dos cartórios. Eu só estou Walter. provocando. É uma questão cultural mesmo, porque ainda se pensa tudo muito dentro de um limite que ele já foi superado e já foi ultrapassado. Então, eu reforço as palavras do professor Fernando. É extremamente importante programas como este, que, além de estar na rádio, está no YouTube, está na televisão do canal aberto, fica gravado lá, a pessoa depois pode assistir, que chegue essas informações à população de um modo geral. Informação, por exemplo, que adolescentes com menos de 16 anos não têm autorização para casar. Não se pode casar, apesar que na prática acontece muita união entre pessoas menores de 16 anos, mas isso veio para quê? Para evitar o casamento infantil, que infelizmente no Brasil ainda é muito comum, né? E isso prejudica muito, principalmente as meninas, né? Porque muitas vezes para de estudar, vai trabalhar e aí não se pensa num futuro. Então, tudo isso, Walter, todas essas informações, elas são extremamente necessárias de serem divulgadas para que a população tenha o acesso efetivo. Lembrando que, professor Fernando e doutora Carol, me corrijam se eu estiver errada, o pacto só tem validade se ele for registrado. Se ele não for registrado, ele não tem validade, né? Mas é possível que se faça alteração desse regime depois do casamento e, consequentemente, se faça uma alteração ou um novo pacto antinupcial. É possível também que se faça alteração do regime de casamento. Não é uma questão tão simples, mas é possível que se faça. Perfeito. Perfeito. Doutora Carol, quer dizer, dentro desse contexto que nós estamos aqui abordando, a questão da união entre pessoas homoafetivas. Todo esse regramento que aqui nós colocamos, de alguma forma, nessa união se aplica, portanto,
esses mesmos termos, essas mesmas leis que foram ditas aqui quando as pessoas buscam, portanto, essa união homoafetiva? Todas, Walter. Quando a gente fala de casamento e união estável, hoje, atualmente, a gente fala entre duas pessoas, né? É importante pontuar o que a professora Helena falou em relação à união afetiva, porque a gente tem hoje uma legislação que ainda faz referência a homem e mulher. E quem disse que isso é um rol exemplificativo, são palavras exemplificativas, foi o Supremo. A DIN, eu não tenho a memória do professor Fernando, salvo engano é 4277, porque eu lembro que eu trabalhei nela. Mas, enfim, ela possibilitou essa união estável entre pessoas do mesmo sexo, essas uniões homoafetivas, e depois foi possibilitado o casamento. Inclusive, houve proibições eventuais e o CNJ pacificou a obrigatoriedade da realização desses casamentos. Mas é importante que a gente ainda tenha uma legislação atrasada nesse sentido. E as palavras têm poder, né? Tanto que o anteprojeto de reforma do Código, ele já vem tirando a nomenclatura homem e mulher. Quando ele fala união estável, ele fala entre duas pessoas e casamento entre duas pessoas. Ele chama de conviventes e cônjuges, né? Não mais fazendo referência ao gênero. Então, a gente perceba que a gente tem um avanço jurisprudencial, né, sobre os temas, algo que já é possível hoje, mas pela jurisprudência, mas a legislação ainda é atrasada. Então, é muito importante esse momento de alteração do Código Civil, né? A proposta, Walter, tem proposta de alteração de mais de 1000 artigos do Código hoje vigente. Lembrando que o Código hoje vigente desde 2003, ele teve 40 anos de tramitação. Então, ele já nasceu atrasado em muitos aspectos. Imagine hoje, né? Hoje, como ele está. Então, é necessária, sim, essa reforma. O IBDFAN está muito presente nessa reforma, no grupo de juristas que montou esse texto. Mas eu queria falar um pouquinho do tema que a professora Ana levantou, que é muito importante, Walter. Sabe por quê? A conversão do regime de bens. Tudo que a gente falou aqui hoje, você imagina se o nosso ouvinte falou, poxa, eu já escolhi outro, eu queria mudar meu regime de bens. Agora que eu tenho informação, quero mudar meu regime de bens e quero fazer um pacto. Isso é possível hoje. Ainda tem que ser na justiça, mas é simples, tá? É um pedido que apresentando as partes estando em comum acordo. A legislação fala de motivação, mas é uma motivação protocolar. Então, você fazendo um pedido judicial de conversão daquele regime de bens. Aí, vamos mudar nosso regime de bens? Eu acho que agora a gente está em outro momento da vida, ou então eu nem tinha conhecimento à época do casamento, a gente era muito novo, a gente não buscou as informações que tem que buscar, como a gente está falando. Procurem os advogados para consultar antes de casar. Então, hoje existe essa possibilidade, sim, da conversão do regime de bens. Lembrando que ela, a princípio, não retroage, ela não vai lá no início do casamento, tá? Ela é daqui em diante, mas ela é possível, e a proposta de reforma do Código, ela traz a possibilidade de ser feita isso no cartório. Então, se aprovado o texto hoje, que está tramitando, isso vai ser muito fácil. É chegar no cartório, vamos mudar nosso regime de bens? Vamos. E aí, a depender do regime de bens, ou faz a partilha dos bens anteriores, ou faz dependendo do regime que a gente vai escolher, faz o pacto antinupcial que a gente está falando, ou no caso da união estável, o pacto de convivência para a gente convencionar do jeito que a gente acha melhor. E considerando a situação atual, né? Considerando principalmente, Walter, o atendimento à autonomia privada daquelas pessoas envolvidas e ao planejamento familiar, tá? Que é um princípio constitucional, que tem que ter uma intervenção mínima do Estado, principalmente quando eu falo em patrimônio. Eu não estou falando de guarda de criança e adolescente, eu não estou falando de alimentos, eu estou falando de patrimônio, que as pessoas têm que ter liberdade de dispor e convencionar da forma que elas acharem melhor e que mais se adeque àquela realidade familiar. Interessante quando a doutora Carol explicou que hoje não se pergunta, não vem mais na documentação, né, no caso se é masculino, se é feminino, se é casado, enfim. Um episódio foi até comigo mesmo, né, fazendo, portanto, não sei se foi no hospital, fazendo ali uma ficha, e a pessoa me perguntou, casado? Casado. Com homem ou mulher? Aí eu dei um pulo, né?
eu não estava preparado para... Depois eu vi que é normal, depois respondi de boa, tranquilo, sem nenhum problema, mas a princípio a gente leva aquele pulo, mas como é que me pergunta um negócio desse? Mas a nossa seria não perguntar, né? Que Eu não diferença. vejo a menor necessidade Que dessa diferença pergunta. que Você faz? pergunta ela é ofensiva. Mas eu não achei ofensiva. Eu achei que a pessoa estava normal, ela fez a pergunta de forma normal. Eu que não estava preparado. E é por isso que é importante, né, como já foi dito aqui, os debates para levar esclarecimento para o público, né, doutor Fernando? É verdade. Walter, eu tenho algumas situações na vida que me trazem orgulho. Eu trabalhava em um cartório como escrevente, a primeira escritura no DF de reconhecimento de uma união estável ou homoafetiva, eu lavrei. O Supremo tinha acabado de decidir na quinta noite, não tinha publicado o acórdão. E na sexta-feira seguinte, eu lavrei a escritura de um casal de um cidadão paraibano e outro do Rio Grande do Sul. A diferença de altura, de estatura deles era imensa. Era quase metade do outro. Eles estavam juntos há 18 anos. 18 anos sem poder ter o reconhecimento de que fazia parte da vida do outro. A lei negava a eles, e continuou negando, porque foi um entendimento jurisprudencial do Supremo, 4277 e o 858622, recurso extraordinário, não é? Isso, 858622 e a DPF também. Só lembro do 4277. Olha a dignidade que foi ofertada aos cidadãos, sim, que já tinham uma relação de fato, aí a união estável, viu? Ela já existia e nunca havia o reconhecimento. Eles estavam extremamente emocionados e eles pediram para fazer constar algo que não é normal. Mas aí eu busquei justamente o resguardo. Tem alguma coisa proibindo? Não. Eles pediram para constar padrinhos. Eu fiz constar como testemunhas. Dois amigos do casal, uma moça e um rapaz, amigos do casal. Eu fiquei emocionado de lavrar, porque eu vi a dimensão que a decisão do Supremo emprestou na dignidade daquelas pessoas que viviam como se fossem marginalizados. E a única coisa que eles faziam era dividir a vida. Era dividir a vida que eles escolheram dividir. E por que nós negamos, não é? Por quê? Então não tem que ser homem e mulher. Duas pessoas. E a decisão, salvo engano, a relatoria do Aires Brito, né? Isso. Ela foi considerada patrimônio mundial pela Unesco. É uma decisão lindíssima. São 40 e poucas páginas, assim. O voto condutor, né? O voto do relator. Isso. É belíssimo isso. Então, eu acho que é um dos grandes presentes que eu ganhei. Foi poder abrir e eu verificar assim, como você se emociona ao observar que você está fazendo parte de um casal de 18 anos de convivência. Muitos casamentos não duram isso. E eles estavam felizes e eles estavam emocionados por dizer, meu Deus, vamos finalmente ter o direito de podermos ter um papel dizendo que nós vivemos juntos, que há 18 anos já acontece no plano fático, né? Na realidade aqui da existência. Isso, para mim, foi um grande presente que a vida me deu. Como é que a senhora vê essa questão também, doutora Helena? Walter, eu acho que a gente tem que respeitar todas as formas de amor que existem. Isso já vem de muitos anos e é um dos ensinamentos mais antigos que a gente tem e um dos ensinamentos que parece que ainda não se penetrou dentro do ser humano ao longo aí dos últimos 2000 anos. O que vai impactar na minha vida, de verdade, a decisão ou a escolha do outro, né? Então, é necessário que haja esse respeito. E é o que a doutora Carolina Sena falou de uma forma muito pontual. A legislação brasileira, o Código Civil é de 2002, está em vigor desde 2003, então ele tem aí 21 anos de existência, estamos em 2004. Ele demorou 40 anos para ser reformulado. A gente tinha em vigor em 2002, Walter, um Código Civil de 1916. Então, já estava aí quase 100 anos em vigor, com normas e leis extremamente ultrapassadas. E agora a gente está fazendo uma grande reforma em que se tira termos homens e mulheres e se coloca termos pessoas. A nossa Constituição, que é de 1988, ela é bem clara ao dizer que, em termos de direitos, não vai haver distinção entre homens e mulheres.
em termos de direitos e garantias. É importante a gente esclarecer isso. Significa dizer que fisicamente são iguais? Não, né, Walter? Existe uma questão fisiológica. A gente precisa respeitar isso. Uma mulher é uma mulher, um homem é um homem. Mas significa que, em termos de direitos e garantias, vai ter distinção? Então, eu acho extremamente importante esse trabalho do anteprojeto, porque o que significa dizer isso para o cidadão que está ouvindo a gente e não é da área jurídica, né? A lei diz que casamento só pode acontecer entre um homem e uma mulher, mas o tribunal, né, os tribunais superiores, eles entenderam que essa nomenclatura está errada. Então, em razão das reiteradas decisões dos tribunais, ou seja, os tribunais estarem decidindo sempre no mesmo sentido, a mesma coisa, que pode haver um casamento entre pessoas, né, do mesmo sexo, porque aí está falando entre pessoas, né, que se tem uma autorização para realizar o casamento. Mas a lei ainda não foi alterada e é esse o trabalho, né, que esse projeto de alteração do Código, né, ele está trazendo, justamente para colocar aquilo que a própria Constituição Federal já traça, né, que é o reconhecimento de ausência de distinção, né, entre homens e mulheres, porque eles são iguais, né, em direitos e garantias. É importante a gente fazer sempre esse apontamento, né? E a gente também tem que respeitar, Walter, aquilo que existe dentro das questões religiosas. Então, existe uma questão legal, lei, e existe uma questão religiosa. Lei e religião, elas tecnicamente não deveriam, né, se meter uma nas outras. Então, tecnicamente, aqui eu estou falando com todo o respeito a todas as religiões, eu quero deixar isso bem claro, eu respeito todas, mas são duas questões diferentes, né? Tanto é verdade que existem diversas religiões e as pessoas, elas têm a liberdade de escolher aquela religião, sim, pelo qual ela melhor se identifica. Então, a legislação não obriga uma instituição religiosa a fazer algo que fere aquilo que aquela religião defende, mas ela autoriza esse casamento, essa união, porque a própria Constituição fala da ausência, né, de distinção entre homens e mulheres. É um tema extremamente polêmico e, dependendo do contexto que a gente fala, né, pode ser desvirtuado. Então, eu vou repetir para que ninguém aqui desvirtue o que eu estou dizendo. A lei diz que é possível? Não. A lei diz em homem e mulher. Mas, em razão das reiteradas decisões jurisprudenciais, é possível que haja o casamento e a união estável entre pessoas do mesmo sexo. É autorizado no Brasil, tá? Em razão daquilo que a gente chama de jurisprudência. Várias decisões dos tribunais superiores, decisão do STF, decisão do STJ e tal, né? As ADPFs, recurso extraordinário, enfim. Mas isso influencia no código canônico das religiões? Não influencia, porque são duas formas de legislaturas distintas e nós temos que respeitar todas as opções das pessoas, todas as escolhas das pessoas, o livre-arbítrio das pessoas e também aquilo que o braço da lei não alcança, que é dentro do estatuto daquele templo religioso. Tá, Walter? Só para esclarecer, para não correr o risco de depois falar que eu estou pregando contra XYZ, que não é minha opinião mesmo, porque aqui não estou emitindo meu juízo de valor, estou fazendo uma análise, né, da letra da lei. Entendemos perfeitamente. Bom, como nós já estamos caminhando para fechar esse debate tão importante, é aquilo que a gente sempre diz, né? Nós estamos esgotando aqui o assunto, porque o assunto é vasto e é evidente que nós... inclusive, fica o convite para que possamos voltar no mesmo tema, com itens diferentes, ou os próprios que aqui foram tratados, para que possamos avançar cada vez mais, portanto, nesses debates, tá bom? O convite já está aceito, só define o dia e hora, por favor. O convite já está aceito. Mas eu tenho certeza que os três aqui aceitarão de ponto. Com certeza, eu fico feliz. Então, peço licença só para trazer as manchetes do nosso jornal que entra no ar daqui a pouquinho, tá bem? E a gente parte, portanto, para as considerações finais. Então, vamos lá.
Conselho Nacional de Justiça determina a aposentadoria compulsória de desembargadora condenada por venda de sentença. Ex-policiais rodoviários federais acusados da morte de Genivaldo de Jesus Santos em maio de 2002 vão a júri popular na próxima terça-feira. STF faz nova audiência de conciliação sobre o marco temporal para demarcação de terras indígenas. Cresce o número de processos na justiça relativos a benefícios previdenciários. E o prédio do Supremo ganha iluminação especial para chamar a atenção sobre a importância do acompanhamento adequado às gestantes. O Jornal da Justiça desta terça-feira, 19 de novembro, começa logo mais às 18 horas. Doutora Carol, deixa eu começar com a senhora, uns 2 minutos, para as considerações finais, já agradecendo e, evidente, já mantendo o convite para possamos voltar e avançar mais ainda neste tema. Eu favor. Não acredito que já se passaram doutora, 2 horas. Não sei se foi um dedo que correu com o dedo ali no relógio, alguma coisa aconteceu. Foi muito rápido. Você antecipou isso aí, Neto? São 16h50 já. Né? Pessoas queridas, competentes, e assunto bom é assim, né? O tempo passa muito rápido. Walter, mais uma vez, obrigada por essa tarde de discussão. Eu agradeço em nome do IBDFAN também e acho que de toda a sociedade, porque toda tarde aqui trazendo informações tão importantes para a sociedade, o trabalho que vocês fazem de fato é muito importante, né? Enquanto o Estado não promove os cursos e nem os cartórios promovem os cursos de informação sobre os regimes de bens, vamos divulgar, né? Vamos divulgar para que as pessoas consigam utilizar esses instrumentos de liberdade, de disponibilizar o patrimônio, de convencionar o que vai fortalecer a família, que é a base da sociedade pela nossa Constituição Federal. Então, eu acho que tudo que a gente falou aqui hoje, Walter, traz a conclusão de que a informação tem que ser disseminada. E você que vai casar, ou que pretende constituir união estável, ou que já está aí com as escovas de dente juntinhas aí no copo, no banheiro, né? Que já tem uma união contínua, né? Um objetivo de constituir família, como o professor Fernando alertou bem, presente, tá? Não é uma intenção futura de constituição de família, é viver como família no presente agora. Você que já tem esses requisitos preenchidos, a publicidade do relacionamento também, você já está numa união estável, né? Então procure saber quais são os regimes de bens existentes. Hoje, o regime de bens da pessoa que não escolheu o outro é o de comunhão parcial, mas vocês têm várias possibilidades de escolher outros regimes de bens, de misturar os regimes de bens existentes, inclusive, como a gente falou, de convencionar cláusulas entre vocês de patrimoniais e até existenciais, pessoais desse relacionamento, da situação do desenvolvimento do relacionamento e em eventual dissolução desse relacionamento, vocês têm ampla liberdade para fazer isso hoje, né? Com o auxílio desse instrumento contratual que a gente conversou aqui hoje, que pode ser feito tanto no caso de união estável e no caso de casamento é obrigatório que seja feito, sim, mas é muito importante que as pessoas saibam o que elas podem, né? Esse poder que elas têm em mãos para escolher, para resguardar a autonomia que elas têm de escolher o regime de bens, e lembrando que é patrimônio, né? Patrimônio a gente tem liberdade de convencionar, né? O Estado, a intervenção tem que ser mínima na esfera da questão patrimonial, que as partes têm que convencionar. Isso evita, inclusive, Walter, divórcios litigiosos, problemas, brigas, né? Isso traz um pouco a diminuição dos processos judiciais ou a diminuição do tempo que esses processos vão tramitar na justiça, porque o combinado não sai caro. Aquilo que a gente convencionou e conversou no início, muito provavelmente numa eventual dissolução dessa união, ambos já vão saber. Bom, a gente escolheu isso, então que vai acontecer isso e isso, né? E durante o casamento também, as informações não ficam truncadas, evita-se fraude, a partilha, fraude, ocultação de bens, né? Que infelizmente são
muito cotidianas, principalmente em relação às mulheres que têm menos informação em regra. Mas eu agradeço muito a discussão, agradeço a companhia também desses brilhantes IBDermanos e amigos, Helena e Fernando, e agradeço a Ana por mais um convite. Contem com a gente, com o IBDFan. A senhora é sempre convidada. Muito obrigada, Walter. Obrigado. Doutor Fernando, 2 minutos também para as considerações finais. Walter, eu inicio por agradecer, dizer, já que estou à disposição para a segunda parte. Pronto. Tem muito a ser dito, muito. Assim, acho que nós não conseguimos matar nem metade do nosso conteúdo. O tema é vasto, né? O tema é vasto. Eu quero fazer uma provocação. Você que está assistindo, que tem uma escola particular, que é diretora de escola pública, que é diretor de escola pública, está na hora do direito sair da casta dos advogados, dos juízes, dos promotores e chegar à população. Eu me posiciono, me oferecendo para ofertar cursos para a juventude, o pessoal do 2º grau, o pessoal do ensino médio, que chama hoje ensino médio. Eu sou velho, sou mais antigo. Então, para que as pessoas saiam do ensino médio já cientes de seus direitos. É inadmissível nós vivemos num país onde um jovem sai do ensino médio sabendo que é balanceamento químico, sabendo que é uma obstetriz, sabendo algoritmo, mas ele não sabe como pactuar um contrato de locação, quais as consequências de abrir uma conta bancária, como gerenciar um cartão de crédito, quais são os direitos em relação à vida dele como cidadão. Então eu estou me ofertando e combino aqui com a doutora também para nós formularmos um programa do IBDFan. O IBDFan junto às escolas, nós podemos pensar nisso, não é, doutora? Porque é nossa função também do IBDFan, levarmos esses conhecimentos de família e sucessões para vocês, para a população que não conhece e para os jovens também, nas igrejas, nas associações de bairro, também, né, associações de pais e mestres. Eu me ofereço e provoco o IBDFan para que juntos possamos criar esse programa, não é, para ser ofertado. E na questão do direito do casamento e da união estável, há muito a ser dito, Walter. Eu agradeço imensamente, estou à sua inteira disposição para voltar. Foi uma honra e um privilégio poder dividir com Ana Carolina Sena, minha presidente, a presidente do IBDFan, a minha querida amiga, parceira mesmo, Helena Lariucci, que nós já temos uma amizade de tanto tempo, que começou na Escola Superior de Advocacia lá atrás na OABDF. E obrigado também ao Neto, que está tocando ali as carrapetas nos graves e agudos, modulando frequência. Também a Ana Possati. Muito obrigado. Doutora Helena Lariucci, por favor, 2 minutos também para as considerações finais. Walter, eu agradeço a você, agradeço aos meus colegas de bancada. Eu acho que esse tema é um tema muito importante, porque ele é um tema atual, ele é um tema que todo mundo perpassa por ele, porque quando fala casamento, sempre se tem o sonho, sempre se tem uma história, sempre se tem uma frustração, sempre se tem algo a se falar. E eu deixo também como professor Fernando uma superação, né? Uma superação não, desculpa. Eu deixo uma ideia para que a gente possa fazer um programa que é justamente destrinchar, porque a gente falou sobre regimes de casamento, mas a gente não destrinchou a diferença entre eles. Falamos do básico, que é a comunhão parcial. Falou-se um pouquinho da separação legal, a doutora Carol Sena falou um pouquinho, mas a gente não destrinchou o que são, como funciona, o que pode escolher, qual que é a diferença, né? Então, eu deixo aí essa provocação, né, para a gente poder falar de uma próxima vez aí, viu? E agradeço imensamente, é uma honra para mim estar retornando aqui aos estúdios da Rádio Justiça, depois de algum tempo sem estar participando ativamente, né? E desejo a todos os ouvintes,
né? Uma excelente tarde. Muito obrigada ao Neto, à Ana Possati, a você por conduzir tão bem a voz clássica do Brasília 19 horas. Olha, hoje eu estou errando as palavras, hein? 19 horas é uma honra muito grande, né? E acredito que a Rádio Justiça deve continuar cumprindo esse papel social de levar a informação à população. Perfeito. Obrigada. Muito obrigado às senhoras, muito obrigado ao senhor. O nosso tempo acabou de vez. Boa tarde, Brasil. A Rádio Justiça apresentou Justiça na Tarde. Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal.